ninguém. No caso, assim, não tem interação, né? Então é esquisito. Gente, eu tinha conversado com o Henrique. Algumas pessoas pediram para a gente fazer uma aula sobre coronavírus, né? E. Calma aí. Tá, e a gente conversou, a gente tinha feito já um planejamento, assim, do ano para vocês, certinho. A gente agora está pensando em fazer, e aí vai ficar a critério da organização e tal, da gente fazer um dia só para um dia extra, para a gente falar de vírus no geral e depois entrar na questão do coronavírus, ou a próxima aula, o tema da próxima aula seria parasitoses, e aí a gente entraria nas doenças mesmo, e aí a gente reservaria um bom tempo para falar da Covid, né? Da doença. A gente ainda está estudando melhor como vai ser isso, estamos filtrando assim o conteúdo para ver o que é relevante, né, para vocês. Mas aí a gente atualiza vocês, tá? Hoje então a aula vai ser sobre citologia e histologia. Assim, tem muita coisa aqui que a gente precisaria, entre aspas, são coisas de decorar e tudo mais. E acho que de uma maneira geral, todo mundo vê um pouco a biologia assim, né? Vamos decorar e tal. Biologia tem que decorar os nomes. Sim, tem que decorar os nomes. Só que o que eu quero fazer com vocês hoje é um exercício da gente raciocinar todas essas estruturas. Citologia, então, cito vem de célula, então é o estudo das células. E histologia é o estudo dos tecidos, certo? Então, assim, nada na natureza é feito por acaso, certo? A gente estudou na teoria da evolução, o Henrique deu a aula de teoria da evolução para vocês, e assim, cada vez que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai achando os porquês, os motivos das coisas acontecerem, e eu acho que hoje a aula, eu acho que assim, quem conseguir me acompanhar o que eu quero, posso passar o slide sim. Eu vou postar o slide e também me comprometo a postar uma lista de exercícios e aí depois eu posto o gabarito comentado dos exercícios, tá bom? Mas então assim, hoje então eu vou convidar vocês para fazer um raciocínio de nada. Para fazer um raciocínio lógico em torno da biologia, tá bom? Vamos lá então. Citologia, então, eu já disse, é o estudo das células. E, assim, a célula, ela é a unidade funcional de um ser vivo. É a nossa unidade funcional. Ela tem todas as estruturas para que um ser vivo possa existir. E, assim, entrando na discussão dos vírus, muita gente acredita que vírus não são seres vivos justamente porque vírus não tem célula. É estranho dizer assim, mas o vírus, ele não consegue se reproduzir, se multiplicar e viver fora de uma célula, entendeu? Um vírus, ele pode até ficar um tempo imerso em alguma superfície, imerso no ar, né? A gente está falando isso também na questão da Covid, mas o vírus não consegue ter vida sozinho, enquanto, por exemplo, bactérias unicelulares, que têm uma só célula, ela é um ser vivo, ela consegue viver sozinho, se multiplicar sozinho, entendeu? E aqui a gente consegue ver, eu trouxe esse quadrinho aqui para vocês, essa é a divisão que a biologia faz dos 5 reinos dos seres vivos, certo? Então, assim, e a estrutura celular de cada organismo, ela é muito assim, é, na ciência, a gente vai descobrindo novas coisas. E a nossa tendência é o quê? Agrupar coisas que têm semelhanças e separar coisas que são diferentes. E assim a gente vai fazendo as classificações, né? E assim, a primeira divisão dos seres vivos são nos 5 reinos. Reino Monera, que tem bactérias e algas, algumas algas azuis. Protista, que tem os protozoários. Reino Fungi, de fungos. Plantae, das plantas, né? E o reino animal. E aqui, eu tô... Só respondam para mim. Consegue, né? Vocês estão conseguindo ver eu mexer a seta, né? A primeira
diferença entre as células importante que eu quero falar para vocês está aqui, justamente no reino Monera. Aí a gente tem o exemplo das bactérias. Por quê? Porque são células chamadas de procariontes. E aí a gente entra na diferença entre células procariontes e células eucariontes. O que é esse carionte que a gente está falando, né? Pró. Pró significa algo primitivo. E eu, verdadeiro. Então, assim, o que é primitivo e o que é verdadeiro? Carionte, carioteca. Então, assim, as células. Isso mesmo, as células. Não é que ela não tem núcleo, ela tem núcleo, Gustavo. Só que o núcleo dela fica espalhado, digamos assim, não fica envolto por uma membrana nuclear, entendeu? E a carioteca é justamente isso, é a membrana que envolve o núcleo, a membrana nuclear, beleza? Então, as células procariontes, como elas... isso mesmo, o material fica disperso na célula. Então, as células procariontes são as bactérias, e as bactérias não têm carioteca. Essa é a primeira, digamos assim, característica que a gente conhece das bactérias, beleza? Outras estruturas aqui de uma bactéria. Ó, temos aqui o flagelo, os pelos ou pilos também são estruturas que podem vir aí de uma bactéria. E aqui, muito importante, o ribossomo. Ribossomo é uma estrutura que ela tem tanto numa célula procarionte e numa célula eucarionte. Então, assim, ela deve ser uma coisa importante, né? Para ter nas duas coisas. O que ele faz que ele é tão importante que ele tem em todas as células, o ribossomo? O ribossomo é responsável pela síntese de proteínas. E, assim, proteínas, eu cheguei a falar para vocês já na aula anterior, proteínas são extremamente importantes, assim, para um ser vivo. Porque as proteínas, elas fazem parte de toda a constituição, até mesmo de uma célula. Uma célula só existe porque tem proteínas estruturais, que dão estrutura para essa célula ter a forma que ela tem, para ela desempenhar as funções que ela tem. Então, assim, ribossomo é algo extremamente importante. Ele vai fazer proteína a partir do que tiver no DNA dessa célula, falar para ele fazer. Então, assim, no DNA da célula, vai falar para ele produzir determinada proteína e o ribossomo é que vai produzir aquela proteína. Lembra na aula de genética? Na aula de genética eu falei assim, os genes são as partes que codificam proteínas, certo? O gene é um pedaço do DNA que vai ser responsável por codificar uma proteína específica. E quem vai codificar é justamente o ribossomo. Aí a parede celular e a membrana plasmática. Outra característica que a gente pode falar dos seres procariontes é que o material genético dele é em forma circular. Olha só, ele vai fazendo esses contornos, só que ele se encontra, é um material genético circular, em forma circular, enquanto o material genético dos eucariontes não é circular. Lembra dos cromossomos, daquelas formas lá que eu tinha colocado para vocês? É isso mesmo. Vamos lá. E aqui uma divisão assim das proteínas, elas podem ser, então, seres autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos é quem produz seu próprio alimento. Então, assim, as bactérias podem ser autótrofas. Elas podem fazer fotossíntese. Algumas bactérias fazem fotossíntese e fazem quimiossíntese. Elas produzem o seu próprio alimento a partir, por exemplo, do sol. No caso das bactérias, seria ali por causa da luz ultravioleta e tal. Tem uma diferençazinha, mas isso não é importante para a gente agora. Diferente dos heterótrofos, que vão conseguir o seu alimento a partir de fontes externas, entendeu? Ele não consegue produzir. Vamos, então, agora falar da primeira estrutura de uma célula. Agora a gente vai entrar nas estruturas das células e essa aqui é uma estrutura importantíssima, é a membrana plasmática. Bom, por que ela é tão importante? Primeiro que ela vai dar o revestimento da célula. É dentro dela que vão ficar todas as organelas, dentro dela vai ficar o núcleo, o citoplasma, vai ficar tudo ali dentro. Então ela vai ficar revestindo aquela célula.
ela é responsável também, eu coloquei ali, pela interação com o meio. Como assim interação com o meio? Hormônios, por exemplo. O que, que são hormônios? Hormônios são proteínas que se essa proteína encostar numa célula, na membrana da célula, a membrana da célula vai reconhecer aquela proteína e vai falar, por exemplo, assim, célula, produza para mim insulina. Então, aquela célula vai produzir insulina porque uma substância específica chegou ali, bateu na membrana da célula e ela falou, opa, preciso produzir insulina. E permeabilidade seletiva, que é um termo bastante cobrado assim nas provas, que é o quê? Deixar passar algumas substâncias e não deixar passar outras substâncias conforme a sua necessidade. Características dela: bicamada lipídica e o modelo do mosaico fluido. Eu vou colocar aqui, ó, a gente tem então uma fotinha da membrana plasmática para vocês. O que é uma bicamada lipídica? A gente tem aqui, ó, tá vendo assim? Parece um fósforo mesmo, ó. A cabecinha aqui com o corpinho aqui. E aqui também. Isso aqui é um fosfolipídio. Então, assim, por isso bi, porque tem dois. Tem um fosfolipídio aqui e outro fosfolipídio aqui. Certo? E aqui, ó, essa bolinha, lembra do fósforo? É a camada de fosfato. E aqui é a camada de lipídio. Lipídio, agora uma coisa interessante assim que a gente tem que falar. Lipídio é gordura. Assim, basicamente, só para vocês entenderem. E gordura, óleo e água não se misturam, certo? Óleo também é gorduroso. Então, assim, isso aqui, por ser gordura, isso aqui é hidrofóbico. Fóbico, lembra de fobia. Fobia é que tem aversão a alguma coisa. Então, tem aversão à água, certo? Isso é importante. Por que que é importante? Porque isso impede que a água entre na membrana diretamente na célula. A água não vai conseguir entrar diretamente por essa parte que é hidrofóbica. No entanto, essa parte de fora da célula, o grupamento fosfato, ela tem uma. Ela não é tão hidrofóbica. Ela não é hidrofóbica. Ela é hidrofílica. Fílica de semelhança, de aproximação. Então, ela permite que a água se aproxime. Por que, que isso é importante? Porque isso que vai gerar uma dessas funções, que é a interação com o meio. Ela só vai conseguir interagir com quem realmente se aproxima dela. Se isso fosse hidrofóbico, não teria interação, beleza? Agora aqui, algumas outras coisas importantes. Isso, ela é polar e apolar. A camada, Miguel, aqui, ó. Essa camada de fora da membrana plasmática, ela é polar. Enquanto essa de dentro aqui, ela é apolar, entendeu? O que é polar? Polar é hidrofílico. Lembra que a água também é polar. A água é polar, então polar é com polar. Tem não sei se algum professor alguma vez de química, para quem lembra assim, já chegou a falar para vocês que semelhante dissolve semelhante. A gente só consegue dissolver o que é parecido com a gente e só consegue dissolver o que a gente tem contato. É igual isso aqui, beleza? Então aqui a parte polar é a parte hidrofílica, enquanto aqui é a polar. Outra característica, outra estrutura. Eu acho que caiu a minha imagem. Vocês estão conseguindo me ver ainda? Tá, beleza. Tranquilo. Outra característica aqui. Aqui, ó, eu estou mostrando para vocês proteínas de canal, proteína integral, proteína periférica, glicolipídio, carboidrato aqui, glicoproteína. O que é isso tudo? Essas proteínas de canais, lembra da questão da permeabilidade seletiva, que ela deixa passar algumas coisas? Essas coisas vão passar justamente por conta dessas proteínas que estão ali ancoradas, entendeu? São canais. Algumas substâncias, por exemplo, vão passar por ali. Por exemplo, a glicose. Tem uma, tem uma proteína específica nos receptores da nossa membrana que é uma proteína chamada GLUT4. O que ela faz? Ela é responsável por jogar a glicose de dentro
de fora para dentro da nossa célula, beleza? E aqui, outra coisa muito importante, glicoproteína, essa estrutura aqui que vocês estão vendo. É o chamado glicocálix, ou glicocálice. O glicocálice é uma estrutura que tem proteína e glicose juntos, por isso glicoproteína. E ela é quem vai dar a diferenciação entre as células para o meio externo. Lembra que na última aula, quando a gente falou na minha penúltima aula, quando a gente falou do sistema ABO, o sistema ABO é justamente isso. Algumas células, a diferença, né, dos nossos tipos sanguíneos estão justamente aqui, nessa glicoproteína. Então, assim, o sistema sanguíneo do grupo A vai ter uma glicoproteína específica, digamos que A, vamos supor. Enquanto as células do sangue do sistema sanguíneo B vai ter aqui o B, a glicoproteína B. Se eu fizer uma transfusão de sangue numa pessoa que é A, se eu colocar sangue B nessa pessoa, as células dessa pessoa, de defesa dessa pessoa, elas vão estar acostumadas a ver aqui o A, certo? Só que se eu colocar B, elas vão falar, epa, estranho isso aí, hein? Vai lá e vai atacar aquela célula sanguínea. Eu falei disso na última aula para vocês, só estou refrisando aqui para a gente entender o que é essa glicoproteína, esse glicocálix. Vou dar mais uma olhadinha aqui nas coisas que eu ainda preciso falar para vocês. Tá. Então é isso, é interação entre células, reconhecimento celular, sinalização, chegar um hormônio aqui sinalizar para a entrada ou saída. Essas proteínas periféricas aqui também é a mesma coisa. Vamos supor que entre aqui cálcio. O cálcio entrou aqui. O cálcio, ele pode entrar em contato com algumas proteínas. Primeiro, que para entrar, ele vai ter que entrar em contato com essas proteínas aqui do canal. Aqui vai acontecer uma série de reação química. É tudo reação química que vai estar acontecendo aqui. E aí o cálcio... Isso, muito bom. Bem lembrado. Vou falar de difusão simples, facilitada e osmose para vocês. E o cálcio vai entrar aqui. Aliás, é o próximo slide. O cálcio vai entrar aqui, vai fazer uma série de reações químicas aqui. Essa proteína vai sinalizar, por exemplo, para a saída de determinadas substâncias. Então, não é só entrada, saída. Vamos supor que eu produzi, mesma coisa, neurotransmissores. Lembra que eu falei? Comunicação entre neurônios se dá pelas sinapses, né? E as sinapses ocorrem por conta de liberação de neurotransmissores. Então, assim, o cálcio entrou aqui, vamos supor, fez aqui uma série de reação química, chegou nessa proteína, reagiu com essa e vai sair um neurotransmissor aqui. Então, é isso. Aqui nessa figura do lado, a gente tem as especializações da membrana, que a gente chama. Pensa assim, cada membrana de cada lugar é para uma função específica. Cada célula de cada lugar, as células não são iguais em todos os lugares do nosso organismo, certo? E elas vão se diferenciar a partir da função daquele órgão, vamos dizer assim. Então, assim, e aqui, ó, já acontece algumas diferenciações. Por exemplo, isso aqui, ó. Estão vendo esses dedinhos aqui, ó? Esses dedinhos é o que a gente chama de microvilosidades. E microvilosidades são importantes porque e onde que elas estão presentes. Por exemplo, no epitélio, depois eu vou falar de tecidos, mas eu vou falar de epitélio. Na camada do estômago. Eu ia falar do intestino, mas do estômago também. Tem muitas microvilosidades, por quê? Porque isso aumenta a nossa chance de absorver as coisas, entendeu? Se isso aqui fosse liso, não ia absorver tanto. Só que agora, eu fazendo essas microvilosidades, aumenta a superfície de contato com o meio externo, e esse aumento da superfície de contato permite que a gente absorva muito mais substâncias de uma forma muito mais fácil, beleza? Junções oclusivas. Qual que é a função disso? E desmossomos também. A função é da adesão entre as células, para que as células fiquem grudadas. Já pensou se não tivesse isso? Eu ia fazer assim, ó, esticar minha pele e ia rasgar, entendeu? Então, essa é a função dessas outras duas especializações. Junções gap. Junções gap nada mais é do que isso aqui, ó. Como se fosse isso, só que
Ao invés da gente ter aqui o meio extracelular, aqui eu tenho outra célula. Então, assim, são canais. São canais que permitem a troca de substâncias. Isso é importantíssimo para células que precisam ser de uma certa sincronia. Células do coração. Células do coração são cheias de junções gap. Por quê? O coração, ele precisa, a função dele é contrair para bombear o sangue, certo? Então, assim, ele precisa contrair de uma forma simultânea, certo? Todas as células precisam contrair juntas. Essas junções gap que permitem a passagem de substâncias que fazem com que haja essa contração ao mesmo tempo, beleza? Transporte celular, transporte ativo e transporte passivo. Transporte... Aqui vocês têm que saber uma diferença que é a seguinte. Transporte passivo, sem gasto de energia. Transporte ativo, com gasto de energia. Aqui, então, a gente tem a foto da membrana celular, e eu vou explicar, então, agora, explicar para vocês uma das funções da membrana, certo? Então, assim, transporte passivo, sem gasto de energia, pode ser uma difusão simples, ou uma difusão facilitada, ou osmose. Vamos começar antes aí, então. Transporte passivo, sem gasto de energia, pode ser difusão e pode ser osmose, certo? Difusão quer dizer com relação a substâncias que não são a água. Temos aqui no meio extracelular, ó, nesse meio extracelular aqui, a gente tem água, a gente tem proteína, a gente tem sais, a gente tem glicose, enfim. Então, a gente tem aqui uma solução de água, de glicose, de proteínas, e a solução é formada pelo soluto e pelo solvente. Solvente é a água, soluto é o que não é água. Então, a difusão, ela se refere ao soluto, ou seja, sais, glicose, proteínas, isso é difusão. E a difusão, ela pode ser simples, quando ela passa diretamente pela membrana plasmática, ou ela pode ser facilitada, quando ela é facilitada por essas proteínas de membrana, beleza? E a osmose ela ocorre justamente a passagem do solvente, que é a passagem da água. Osmose se refere à água. E assim, quando a gente está falando de soluto, de sais, vamos supor, pensa no metrô lotado em São Paulo, 6 horas da tarde. A tendência, as pessoas que estão dentro desse metrô são como solutos. Então, a tendência é ele sair para o lugar que está menos lotado, certo? Então, isso é difusão. O soluto vai sair para o lugar que tem menos, vai de onde tem mais para onde tem menos. A água, ao contrário. A água, ela é interesseira. A água vai para onde tem mais, beleza? Então, aqui vai depender do ambiente que vai estar dentro ou fora da célula. Se aqui na célula eu tiver um ambiente hipertônico, o que significa hipertônico? Hipertônico é com muitos sais, com muito soluto aqui, certo? A água vai sair da célula. Enquanto se eu tiver aqui fora um ambiente hipotônico em relação ao ambiente interno, ou seja, com poucos sais, de forma que aqui dentro tiver mais sais do que aqui fora, a água vai buscar ir para dentro da célula, beleza? E aqui, nesse caso, pode haver até uma quebra dessa célula, a lise, né, celular, por conta disso. E aqui, transporte ativo. Se o transporte passivo é sem gasto de energia, transporte ativo com gasto de energia. E aqui, por que vai ocorrer gasto de energia? Isso é interessante vocês entenderem por quê. Pensa de novo no metrô lotado. Pensa que você está fora, ou seja, você está num ambiente que tem menos, e o metrô lá dentro está lotado, está muito concentrado de gente. Você vai precisar gastar energia para entrar lá dentro. Você vai precisar gastar, porque vai estar cheio. É isso. É a mesma coisa na célula. O soluto, ele vai para onde tem menos. Só que no transporte ativo, algumas células precisam criar um ambiente em que dentro da célula fique com determinado soluto e fora com outro soluto. E para ter esse equilíbrio, ela precisa gastar energia. O exemplo típico aqui é a bomba de sódio e potássio.
Bomba de sódio e potássio, aqui fora da célula, ela precisa deixar com muito sódio, íon sódio, Na+. E aqui dentro ela precisa deixar com algum potássio. Precisa deixar com um pouco de potássio. O que ela vai fazer? Ela vai jogar sódio para fora, só que lá fora já está com muito sódio, e ela vai jogar potássio para dentro. Só que aqui dentro também tem potássio. E para isso ela vai gastar energia. Bom, falei para vocês então dos transportes, falei da membrana. Agora a gente vai entrar na questão do citoplasma. Citoplasma, então, é a parte interna da célula, né? E ela é formada pelo citossol, que é o líquido, tipo um gel, e pelo citoesqueleto. Citoesqueleto, lembra, é igual ao nosso esqueleto. O que o nosso esqueleto faz? É ele que dá forma, gente. É ele que dá sustentação para que a gente fique aqui. Então, é isso, é a função de esqueleto. Só que, ao invés de ter osso, o citoesqueleto da célula é formado por proteínas. Lembra que eu falei das proteínas que são tão importantes para a célula? Então, produzidas aonde? Nos ribossomos. E aqui tem uma listagem de todas as organelas. E agora, o que eu quero que vocês entendam é que, assim, as células são diferentes, como eu já falei. Eu estou repetindo isso. Sim, eu vou colocar, Keren, eu vou colocar os slides para vocês, sim. As células são diferentes conforme as funções que elas desempenham. Cada tecido vai ter um tipo de célula diferente de outro, certo? E aqui, essas organelas vão estar mais ou menos presentes numa célula conforme a função dessa célula. Vamos lá, então, entrar nisso. Ribossomos, então, a gente tem a função dos ribossomos é o quê? Produzir proteína, é o que a gente já tinha falado. Só que e aqui, ó, embaixo, vocês podem ver, retículo endoplasmático granuloso, síntese de proteínas para o meio externo. Então, essa é uma diferença básica aqui entre o retículo endoplasmático granuloso e os ribossomos. Os ribossomos produzem, quando eles estão sozinhos, no cito... O ribossomo, quando ele está sozinho no citossol, no citoplasma, ele vai produzir proteína para o próprio uso interno da célula. Por exemplo, para formar o citoesqueleto. Enquanto que o retículo endoplasmático granuloso, ele é granuloso por quê? Aqui a foto. Porque na membrana desse retículo endoplasmático, a gente pode ver essas bolinhas, e essas bolinhas são ribossomos também. Então, qual que é a função do retículo endoplasmático granuloso? Produzir proteínas também, só que é para o meio externo, certo? E aqui a gente pode ver essa estrutura rosinha aqui, ó, complexo de Golgi. Por que ela está próxima? Primeiro, por que o retículo endoplasmático granuloso está próximo ao núcleo? Porque não é o núcleo que vai mandar o sinal através do DNA para esse ribossomo produzir determinada proteína, então tem que ficar perto. Então vai ficar perto. Lógico, pode ter um pouco mais afastado, mas a tendência é ficar próximo. E o retículo endoplasmático granuloso, a mesma coisa. E próximo a ele, a gente vê também o complexo de Golgi. E o complexo de Golgi ele vai fazer o quê? Aqui está escrito, ó. Empacotamento e formação do acrossoma. Empacotamento de quê? Das proteínas que foram geradas pelo retículo endoplasmático granuloso. Por que precisa empacotar? Porque ela vai para fora da célula. E para chegar fora da célula, ela precisa estar envolto, empacotadinha, para a gente conseguir jogar ela para fora, para o ambiente externo. E o que é esse acrossoma que eu falei aqui? Acrossoma é a cabecinha do espermatozoide tem um pontinho bem na ponta da cabecinha dela. E tem várias proteinases ali, que são feitas para justamente quebrar a barreira do óvulo, a parede do óvulo. O óvulo tem a membrana dele, então o acrossoma, o espermatozoide, vai chegar ali no óvulo, vai liberar essas proteínas que vão digerir a parede para entrar o material genético e haver a fecundação. Isso mais para frente vocês vão entender melhor, em outra aula. E aqui, retículo endoplasmático liso, fabricação de lipídios e detox celular, desintoxicação celular. Aqui vamos voltar a essa questão de funções de um organismo. O pessoal, final de semana, vai lá, começa, sai, vai beber um pouquinho
no bar com os amigos e tudo mais. O álcool que essa pessoa está bebendo vai ser absorvido pelo corpo dela e vai ser metabolizado no fígado. O fígado é um órgão nosso que vai metabolizar o álcool. É, então, assim, é mais lógico que células que estão no fígado para fazer essa função de metabolização do álcool, vamos supor, estejam aonde? Nas células hepáticas. Hepáticas é células do fígado. Nas células do fígado. Então, as células do fígado têm mais retículo endoplasmático liso que as outras células, por exemplo, entendeu? Lisossomos. Lisossomos a mesma coisa também. Digestão. As células podem se alimentar por... elas fazem endocitose, certo? Só que pode ser uma fagocitose. Fagocitose, ela vai englobar, por exemplo, uma bactéria nova que ela reconheça como corpo estranho, ela engloba essa bactéria e aí ela come essa bactéria. Quem vai digerir isso é o lisossomo. Peroxissomo, quebrar o peróxido de hidrogênio através da enzima catalase, que isso é tóxico, tá, para o organismo, então assim, a gente precisa quebrar. E mitocôndrias, respiração celular ATP. ATP é energia, então a função das nossas mitocôndrias é o quê? Produzir energia para não só para a nossa célula, mas para todo o nosso corpo. Então, assim, todas as nossas células vão ter mitocôndrias, porque a gente precisa de ATP para viver, certo? E aí uma diferença. Eu falei para vocês da bomba de sódio e potássio, lembra? Ela faz difusão, transporte ativo, ela gasta energia do que uma célula, por exemplo, do nosso estômago, que não faz transporte ativo. Algumas fazem, mas vamos deixar bem básico, assim, só para vocês entenderem. Quem vai ter mais mitocôndria? A célula que gasta mais energia, ou seja, a célula que tem a bomba de sódio e potássio. Por exemplo, um neurônio. O neurônio gasta muito mais energia do que uma célula do estômago, entendeu? Cloroplastos, que aí são responsáveis pela fotossíntese, estão presentes nas células vegetais e nas algas que fazem fotossíntese. Centríolos, na divisão celular, eles formam cílios e flagelos. Olha aqui, ó. Essa aqui, então, é a estrutura de uma mitocôndria. E toda parte de respiração celular vai ocorrer aqui dentro da mitocôndria. Ela tem uma dupla membrana, e é interessante que ela também tem o próprio material genético. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Macete para decorar as funções. Eita, não sei, não tenho, mas eu posso ver para vocês. Mas assim, nas funções de uma forma mais abrangente do que simplesmente, ribossomo, síntese de proteínas. Tipo, para pensar assim, ribossomos tem que ficar próximo do núcleo, por quê? Porque próximo do núcleo é onde está o material genético que vai fazer, o que o material genético faz? Produzir proteínas. Então, o ribossomo produz proteínas. Eu acho que pensar dessa forma, isso, mapa mental, exatamente. Isso é um mapa mental. Exatamente isso. Uma coisa vai sendo relacionada à outra. É isso que eu tô puxando para vocês tentarem mais entender do que decorar, beleza? Porque se a gente pensa nas funções, tudo fica mais fácil. Depois eu vou falar para vocês melhor da parte de respiração celular numa outra aula, mas aqui acontece na mitocôndria. E tem a teoria endossimbiótica também. O que diz a teoria endossimbiótica? Ela diz que as mitocôndrias e os nossos cloroplastos, eles eram seres independentes e que a nossa vida, a nossa vida, toda a vida depois desencadeada veio por conta das mitocôndrias e dos cloroplastos que foram englobados. Eles eram, vamos supor, duas bactérias. Uma outra bactéria vai lá, englobou mitocôndria e cloroplasto e a partir daí começou a gerar o ser vivo, entendeu? E por que isso? Por que eles acham isso? Porque as mitocôndrias e os cloroplastos, eles têm DNA próprio. E o DNA deles é mais semelhante com o DNA de uma bactéria do que o DNA da espécie humana. É muito doido isso. E por isso a teoria da endossimbiose.
tá bom? Simbiose é uma relação de conjunta, assim, uma relação positiva entre dois seres vivos, beleza? Isso, e também possui núcleo celular. Essa é outra evidência que fala a favor da teoria endossimbiótica. Lembra para vocês que eu falei que os procariontes, eles também têm o núcleo circular, beleza? Vamos lá, então. Agora, histologia. Faltam 20 minutos, nossa. Então vai. Histologia, o estudo, então, dos tecidos. Então, a gente falou das células primeiro, e aí o conjunto de células, então, vai dar um tecido. E o conjunto de tecidos, os órgãos, e os órgãos, os sistemas, e aí o organismo. Beleza? Então, antes disso, a gente tem as células, conjunto de células vão formar tecido. Mas basta? Isso basta? Não. A gente tem, além dessas células, uma matriz extracelular composta por água, proteínas, carboidratos, lipídios, que estão sempre ali envolvendo aquelas células daquele determinado tecido. E outra coisa, para ser considerado um tecido, eles precisam ter uma ação integrada, ou seja, conjunta, em colaboração, uma célula com a outra, para produzir uma função específica, que a gente vai ver agora quais as funções desses tecidos. E aí temos os tipos de tecidos. Vamos lá. A gente tem, então, tecido epitelial, tecido conjuntivo, muscular e nervoso. São os nossos tecidos. Tecido epitelial. Qual que é a função do tecido epitelial? É revestimento. Então, assim, eu vou colocar para vocês que, igual eu falei, o conjunto de tecido vai formar um órgão, certo? Então, um órgão vai ter o tecido epitelial. E esse tecido epitelial, ele vai fazer o revestimento daquele órgão, ele vai ser responsável pela absorção daquele órgão, por qualquer coisa que seja absorvida por lá, e pela proteção, por proteger aquele órgão. E a diferença desse. Ah, e secreção também. E a diferença desse tecido epitelial de um órgão para o outro é de acordo com a função que o órgão tem. Como eu venho falando, toda hora eu estou falando disso. Então vamos colocar aqui que o tecido epitelial ele pode ser de três tipos quando a gente fala. Pode ser simples. O que significa um tecido epitelial simples? É uma única camada de células. Então, assim, um, por que um órgão específico teria um epitélio com uma única. Uma célula é tão fininha, por que ele teria apenas uma célula revestindo ele? Por quê? Porque ele quer que alguma coisa entre dentro dessa célula. Ó, legal isso aqui, de produzir mapa mental. Acho que uma coisa bacana que a gente pode fazer é alguma capacitação para os alunos. Eu vou deixar essa ideia com a Carol. Capacitação para produzir mapa mental, como que a gente pode fazer para ensinar vocês. Muito legal isso. Jennifer, eu vou conversar aí com o pessoal para a gente poder fazer. Beleza. E aí, então vamos lá, um órgão, alguma coisa que tenha um tecido epitelial fino, simples. Eu falei para você do quê? Do espermatozoide e do óvulo. Então, o óvulo, ele não quer que o espermatozoide entre, abra ele, para colocar o material genético dentro do óvulo? Então, tem que ser fina, uma camada simples. Essas camadas também podem ser o quê? Pseudoestratificadas. São células com alturas diferentes. Elas parecem ser estratificadas, ou seja, vários estratos, só que ela só tem uma célula ali ainda, entendeu? Que mais? Pseudoestratificadas, por exemplo, na traqueia. Na traqueia. Ah, a Laura pode ajudar. Beleza.
Obrigado, Laura. Eu acho que quem puder depois tiver disponibilidade da gente organizar isso, seria bacana. Mas vamos lá, na traqueia, as células são pseudoestratificadas, ou seja, uma única camada, só que ela tem alturas diferentes. E ela pode ser também epitélio estratificado, ou seja, várias camadas de células. Qual que é um órgão da gente que precisa ter muita camada para proteger, por exemplo? A pele. Se a gente tivesse um epitélio simples, seria muito fácil. Alvéolos, isso. Também, Igor. Se a gente tivesse um epitélio simples, seria muito. Só que é simples, tá, Igor? Se eu não me engano, eu tenho quase certeza que alvéolos é uma camada simples. Se alguém quiser pesquisar aí para confirmar, eu agradeço também. E aí, se a gente tivesse uma camada simples, um epitélio simples na pele, seria muito fácil de rasgar, né? Beleza. Ele pode ser secretor também. E aí, secretor pode ser exócrino, exo. Lembra de fora, exo para fora do organismo, ou endócrino, endo para dentro, para dentro. Rômulo falou que é simples mesmo. Obrigado, Rômulo. Endócrino para dentro. O que é endócrino? Ah, eu vou no endocrinologista, é médico que cuida de quê? De hormônio. Então, o hormônio é isso, é secretado por glândulas que fazem secreção, né? Endócrinas, que vão para a corrente sanguínea. Tecido conjuntivo, agora, adiposo. Tecido conjuntivo. A gente pode lembrar primeiro do tecido conjuntivo frouxo, que é quem vai dar revestimento, quem é que vai fazer o revestimento, por exemplo, dos nervos, dos músculos, de todas as células. Esse é o tecido conjuntivo frouxo. Ele pode ser formado, e ele é formado por proteínas, por exemplo, pode ser proteínas elásticas, se aquele tecido tiver uma função de dar elasticidade para uma célula, ou ele pode ser formado por fibras mais duras. Por exemplo, colágeno. Colágeno é uma fibra de proteína dura, mais rígida. Lembra que a parte estética, por exemplo, muita mulher toma colágeno porque acha que isso vai deixar a pele mais firme, tudo mais. Isso não funciona, mas não é o caso, não é o objetivo da aula hoje, mas assim, por quê? Porque deixa mais firme. Então, quando fala que o tecido é rico em colágeno, quer dizer que o tecido é mais firme. Por exemplo, um tendão. Tendão é um tecido conjuntivo rígido, duro, ele precisa ser rígido. Beleza? Tecido adiposo. Adiposo vem de gordura, certo? E qual que é a função do tecido adiposo? As principais funções do tecido adiposo. Primeiro, proteger. Pensa uma pessoa mais gordinha. Ela está mais protegida de impacto, por exemplo, entendeu? Do que uma pessoa muito magra. Uma pessoa muito magra é mais fácil de quebrar o osso, vamos supor, tirando todas as questões de calcificação e etc. Mas seria, teoricamente, muito mais fácil quebrar o osso de uma pessoa magra do que de uma pessoa mais gordinha, né? Então, proteção. E outra coisa, função do tecido adiposo. E proteção contra temperaturas também, variações de temperaturas. Uma pessoa mais gordinha, por exemplo, sente menos frio do que uma pessoa magra. Boa, Gustavo. E até esqueci o que eu ia falar. E outra função também, armazenamento de energia. Então, assim, quando a gente vai fazer um exercício físico e a gente fala, poxa, tô queimando gordura. Por que você está queimando gordura? Porque você está você está quebrando o tecido adiposo para produzir energia para você continuar correndo, pedalando, etc. Tá, tecido cartilaginoso. Tecido cartilaginoso, ele é duro, as características dele. Ele também é mais duro, mais rígido. E uma característica muito importante que pode ser cobrada para vocês é que ele é avascularizado. E ele também não tem inervação. O que isso significa? Que não passa sangue por esse tecido de cartilagem. Não passa sangue diretamente por esse tecido. Então, ele é nutrido por um tecido conjuntivo que fica abaixo dele, que vai fazer a nutrição. E ele não ser inervado. E por isso,
ele é mais difícil de ser cicatrizado, porque para ser cicatrizado a gente gasta energia, a gente gasta nutrientes e a gente precisa de uma nutrição maior ali. Como ele não é cicatrizado, enfim, vai ser mais difícil. E outra coisa, bom, é isso, eu acho que sobre o tecido cartilaginoso. Jennifer. E aí tá, tecido ósseo. Tecido, o osso, qual a função do osso? Da sustentação ao corpo, né? O nosso esqueleto que sustenta. Cicatrização mais rápida do que outra. Por quê? Várias coisas podem ser diferentes, Jennifer. Só assim, o nosso tempo está acabando, eu vou te responder bem de uma forma bem básica aqui, mas já dá para você acompanhar. Depende primeiro do lugar que foi o corte, vamos supor. Se for no lugar que você fica mexendo muito, vai demorar para cicatrizar, porque quando estiver cicatrizando, você vai lá e mexe, né? Depende do metabolismo daquela pessoa, pessoas que têm metabolismos mais acelerados do que outras. Depende, por exemplo, se a pessoa tem diabetes, a cicatrização dela vai ser mais demorada também. Então, assim, tem uma série de coisas e da vascularização do local também. Locais menos vascularizados tendem a ter mais dificuldade em cicatrização, por exemplo, da cartilagem. Vamos lá, tecido ósseo. Então, vai fazer a sustentação e vai também proteger. Por exemplo, aqui, a nossa cabeça aqui. A gente tem o nosso cérebro dentro da nossa caixa craniana. Isso aqui é osso, isso está protegendo o nosso cérebro. Já pensou se não tivesse? E aí o tecido ósseo, a gente tem que lembrar dos osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Osteoclastos, primeiro osteoblastos. Osteoblastos é quem vai produzir a matriz extracelular, a matriz óssea, e vai jogar ele no osso. A matriz óssea, e aí vai formar principalmente o quê? Cálcio e fosfato, que vão deixar o osso bem rígido. Isso os osteoblastos. Os osteócitos ficam ali livres na matriz, sem uma função específica. E os osteoclastos são as células que tiram material da matriz óssea. Por exemplo, se a pessoa tiver baixa de cálcio no sangue, os osteoclastos vão trabalhar, por quê? Tirando o cálcio do osso e colocando no sangue. Entendeu? Algumas substâncias, por exemplo, o uso de corticoide por uma pessoa, ela vai fazer com que a pessoa trabalhe mais este osteoclasto. E aí, trabalhando mais o osteoclasto, vai tirar mais matriz extracelular do tecido ósseo. Esse tecido ósseo vai ficar mais poroso. Alguém sabe o que eu posso estar dizendo com relação a isso? Vai causar osteoporose. Beleza? Por um desequilíbrio, então, do que o osteoblasto está fabricando e do que o osteoclasto está absorvendo. Tecido sanguíneo. Tecido sanguíneo tem um... Eu coloquei aqui, constituição do sangue para vocês. Gente, se vocês puderem, por favor, ficar mais um pouquinho. Eu estou terminando a aula, faltam 5 minutos, né, para dar o horário, mas se vocês puderem ficar, já estou terminando. Vai ter alguma aula depois? Acho que não, né? Mas vamos lá. Constituição do sangue. Beleza, obrigado. Constituição do sangue, então. O sangue é constituído basicamente de plasma, que é a parte líquida, e elementos figurados, que são o quê? São as células. Então, assim, isso aqui é um sangue depois de centrifugar. No plasma vai ficar, então, a água, sais minerais, compostos orgânicos. Que compostos orgânicos são esses? São as proteínas, pode ter glicose, tudo isso fica no plasma. Ah, que tipo de proteína pode ter? Anticorpos. Anticorpos são proteínas, e sendo proteínas, estando no sangue, eles vão fazer parte do plasma, beleza? Elementos figurados. Então, aqui a gente tem as nossas células, hemácias. Hemácias são células vermelhas, são os glóbulos vermelhos, ou também chamados de eritrócitos. Essas células são responsáveis por transportar oxigênio. Lembra que eu falei quando eu estava dando a aula dos sistemas? E eu falei da fisiologia respiratória para vocês. E eu falei de um processo que ocorre lá no pulmão.
de troca de gases. Era a hematose, que eu falei, gente, podem cobrar esse termo de vocês. A hematose ocorre justamente por conta aqui, ó, nas hemácias, entendeu? Que vão soltar o CO2 e vão pegar O2 para levar para as células, beleza? Leucócitos. Leucócitos são células de defesa. São as células que vão não só defender diretamente o nosso sistema contra um micro-organismo. Então, assim, uma bactéria infectou a gente. O coronavírus infectou a gente. Os leucócitos, alguns leucócitos vão para lá e vão englobar esse micro-organismo, vão fazer a fagocitose dele para matar esse micro-organismo, certo? Enquanto que alguns leucócitos, chamados de linfócitos, certo? Vão fazer o quê? Vão produzir anticorpos. Anticorpos são proteínas. Então, assim, ó, alguns leucócitos, aqui eu poderia puxar uma setinha, são os macrófagos, os neutrófilos, os eosinófilos, são outros tipos de células que vão fazer um ataque direto ao micro-organismo. Outros, como os linfócitos, vão produzir o quê? Compostos orgânicos, no caso, anticorpos, e esses anticorpos vão atacar os micro-organismos, beleza? E aqui plaquetas, que são outro tipo de célula que está presente também no nosso sangue, e elas são responsáveis pela coagulação do sangue. Que a gente tinha falado da cicatrização. A cicatrização, um dos primeiros eventos da cicatrização, não é o primeiro, um dos primeiros, vai. Ela acontece justamente porque as plaquetas chegam naquele ponto e começam a se aglomerar ali naquele ponto para fechar aquilo ali que está sangrando. Beleza? E agora tecido muscular. Deixa eu só voltar aqui. Beleza. Tecido muscular. Temos 3 tipos de tecidos musculares. Tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco, tecido muscular não estriado, também chamado de tecido muscular liso. A diferença que vocês têm que saber entre eles. O tecido muscular esquelético, ele é responsável pelos movimentos voluntários do corpo. Então, aqui eu coloquei para vocês o nosso braço. Para mexer o nosso braço, a gente precisa querer mexer o nosso braço. Então, é um movimento voluntário. Outra característica dele é que a gente diz o quão forte a gente quer ser daquele movimento, que o movimento seja, e quão rápido ele precisa ser. Diferente dos outros, que não é assim. E agora vamos falar das diferenças. O muscular cardíaco, o estriado cardíaco. O estriado cardíaco, ele é involuntário, então, assim, ninguém pensa para fazer o coração bater, certo? Por exemplo. E ele também, a gente não consegue controlar a intensidade e a força. São movimentos fortes, porque precisa ser forte, porque precisa bombear sangue para o corpo inteiro e precisa ser rápido, beleza? Diferente do tecido muscular liso, que a gente também não tem controle sobre eles. Por exemplo, sistema gastrointestinal, para fazer a motilidade gastrointestinal, fazer o alimento percorrer o nosso corpo. A gente não tem controle sobre isso. E ele também, ele não pode ser muito rápido e nem muito forte. Quando é muito forte, o que dá na gente? Quando essa contração é muito forte? Cólica, né? Porque, tá contraindo o negócio, tá forte, cólica. Eu acho que... e o sistema nervoso, o tecido nervoso eu já falei para vocês na última aula, mas ele é dividido em central, que tem a parte do encéfalo e a parte da medula, e sistema nervoso periférico, com os nervos raquidianos e os nervos cranianos, que saem direto do nosso encéfalo. E aqui, ó, o sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em autônomo ou sistema nervoso voluntário, não autônomo. Sistema nervoso autônomo, automático, ele pode ser simpático e parasimpático. Eu tinha falado para vocês também na última aula que a gente teve. Mas, basicamente, o sistema nervoso simpático é aquele sistema de luta e fuga, certo? Lembrem-se
do exemplo, se a gente vê uma cobra para sair correndo e acelerar batimento cardíaco, fazer broncodilatação para ir mais ar, para oxigenar melhor. E sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso do relaxamento. E é isso, pessoal. Queria deixar esse recadinho para vocês. Muito obrigado. Nossa, tinha muita gente aqui. Muito bom, sério, fico muito feliz em poder falar com vocês. Foi muito legal, de verdade mesmo. Mas, ó, vamos ficar em casa, a gente está precisando disso, para a gente desafogar um pouco. Eu vou parar a apresentação aqui. Agora acho que vocês estão me vendo aí. E assim, uma coisa que eu queria pedir também, um monte de gente está postando fotos, saindo com os amigos, indo se encontrar em casa, sabe? Isso não é o momento para isso. E, cara, pode dar um toque nessa galera para falar que não é para fazer isso, entendeu? Isso não é uma coisa certa. E a gente precisa ter um sentimento de união agora entre a gente, entre brasileiros, e para a gente poder sair disso o mais rápido possível, beleza? Porque se a gente não colaborar, cara, pode ser muito triste aí o que vem pela frente para o nosso país. Todo mundo mandando aqui obrigado. Eu já me comprometi a fazer uma listinha de exercícios para vocês. Até amanhã, amanhã à noite eu posto a lista e depois eu já trabalho